E aí, seus capitalistas malvadões, Gabriel Pelissaro na área, vamos falar das consequências econômicas que esse cenário político está desenhando agora para o Brasil, essa instabilidade toda no meio de uma pandemia, né? Então é o pior momento que isso poderia estar acontecendo para o Brasil. Isso pode ter sérias consequências e você tem que estar ciente disso. Então eu convido que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou trazer vários dados importantes, tá bom? Vou dar uma rápida passada aqui no fechamento do mercado hoje. Dólar fechou em R$ 5,66, chegou a bater aí R$ 5,74, depois ele deu uma recuada. O euro também fechou acima dos R$ 6, pessoal, fechou em R$ 6,05, chegou a bater nos R$ 6,20. O nosso querido Bovespa, ele abriu nos 79 mil pontos, chegou ali na mínima do dia, nos 72 mil pontos, e aí fechou em 75.330 pontos, com uma baixa de 5,45%. E aí, por que isso acontece, né, pessoal? Porque com a saída do Moro, abre-se uma brecha, uma insegurança política e jurídica muito grande. O Moro é um dos pilares do governo Bolsonaro. Aqui nesse vídeo, o meu objetivo não é defender Bolsonaro, Maia, Dilma, Lula, ninguém. Aqui a gente está falando das consequências financeiras, econômicas. Então eu não vou entrar muito em política e a minha opinião sobre o que eu acho de fulano, ciclano. Aqui a gente debate ideias e liberdade e como proteger o patrimônio, beleza? Então vamos lá. Esse cenário, pessoal, que está se desenhando é muito preocupante para o Brasil. Por quê? Porque o mundo todo está numa crise por causa do vírus, e ainda também uma crise por causa já do fim do ciclo econômico, que é o que a gente já fala há tanto tempo aqui no canal. E aí, olha só que interessante, pessoal. Parece que a gente tem bola de cristal aqui, né? Eu falei que existiriam 3 ciclos dessa crise. O primeiro seria o vírus, que estoura a bolha. O segundo seria as consequências econômicas das empresas e tudo mais, fechadas, né, e tal. E aí estouraria provavelmente a bolha do crédito, a gente não sabe se vai ser agora no próximo ciclo, que a gente já vem falando há tanto tempo. E aí, o terceiro ciclo dessa crise, o que eu falei? Falei que seria uma crise política. Por quê? Porque político não está interessado no teu bem-estar, está preocupado nos próprios interesses e como que ele pode usar essa crise, essa treta a favor dele. Então, eu nem imaginava que essa crise política seria no Brasil. Eu imaginava que seria americana por causa das eleições. Só que agora a gente pode ter, além da crise financeira e do vírus, etc., a gente pode ter uma consequência política também nos Estados Unidos e agora no Brasil. Então o Brasil tem duplo risco nessa parada, na minha opinião. Então, eu acredito que se isso se desenrolar, pessoal, né, agora tá, o Moro saiu, né, mas se isso se desenrolar, a gente pode ver aí o fim do Brasil, como eu coloquei no título. O fim do Brasil no sentido de potência, né? Por quê? Porque a gente vai ver a nossa moeda virando pó, a gente vai ver a nossa dívida aumentando, a gente vai ver o investidor caindo fora, porque quem tem 2 neurônios na cabeça não vai vir pro Brasil, cara. Porque além da gente estar em crise, além do mundo estar em crise, a gente tem uma crise jurídica e uma crise política, aonde agora se a gente vê essa história do Bolsonaro aí, desses áudios, né, das conversas do Moro, que ele mencionou lá. Então, se a gente vê isso se desenrolar, a gente pode ver mais um impeachment aqui no Brasil. Então, poxa, a gente tenta se recuperar de uma crise que vem lá desde 2012 no governo Dilma, certo? Aí essa crise vem, teve impeachment, e agora a gente vê a possibilidade de um novo impeachment. Isso é muito grave, pessoal. Na minha análise, o Brasil não aguenta um novo impeachment. E isso abre precedentes para a gente ver a história se repetindo, né? Vir um governo de esquerda novamente. Porque a galera tem memória curta. Aí no discurso do Moro, ele até mencionou, olha, pessoal, eu não queria sair agora do cargo, porque é um momento complicado, né, por causa da pandemia e tal, é o momento de você combater o vírus, né, mas pelo que eu entendi o negócio ficou feio, eu acredito que você também não aguentaria, eu também não, ficar lá tomando na tarraqueta, ouvindo bobeira, vendo os teus princípios não sendo respeitados, né. Então, assim, ele mencionou que isso poderia trazer outras consequências, né? Lá no pronunciamento do Moro, ele mencionou que isso não seria bom para o Brasil, porque causa uma instabilidade, né?
E agora abriu outros precedentes ali, por exemplo, Moro tem áudios de conversas com Bolsonaro, o ex-ministro deu margem a entendimento de que o presidente cometeu crimes de responsabilidade. Aí aqui, Moro contesta a assinatura digital e abre suspeita de falsificação. Aí vamos dar uma resumida, né? Moro diz que não assinou exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, mas sua assinatura consta no Diário Oficial. A declaração indica que pode ter havido fraude processual, falsificação ideológica ou falsificação de assinatura. O documento foi validado por certificado digital, que tem o mesmo peso jurídico de uma assinatura de caneta, né? E aí, isso, pessoal, isso para o investidor internacional e para o próprio investidor nacional causa um medo. Poxa, caraca, esse país ainda não resolveu o problema de corrupção? Poxa, com essa mudança de governo, ainda tá dando treta, ainda existe risco de mais um impeachment, e aí abre precedente para o PT voltar, que é o que eu vou comentar daqui a pouco. Aí a gente vai ver aqui, né, pessoal, hoje o dólar, ele bateu ali 5,70 e pouco, que eu falei anteriormente, mas ele só não foi mais para cima porque o Banco Central interviu. Então vamos ver aqui as reservas internacionais do Banco Central com moedas estrangeiras, né? Então o Banco Central, quando acontecem momentos como esse, que ele tem que controlar a moeda e tudo mais, ele acaba intervindo, né? E acaba queimando as reservas. Então olha só como as reservas do Brasil, elas vêm diminuindo, né? Principalmente agora nesse ano, né? Ali começa ali em fevereiro de 2020, a gente vê as reservas que estavam em 362 bilhões caindo para 343 bilhões. E aí a gente vê nesse outro indicador a dívida líquida do setor público, nessa barrinha laranja, com percentual PIB, né? As reservas internacionais na barrinha azul e as reservas internacionais nessa linha aí. Mas o que eu quero aqui rapidamente falar para o pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Olha só como é nítido que dá para ver que a dívida do Brasil ela vem aumentando com o passar dos anos, mas a reserva não. E aí numa crise dessa internacional, onde o investidor naturalmente vaza do Brasil buscando segurança, e numa crise política, né, a gente vai queimar naturalmente reservas. Então cada vez mais o Brasil queima mais reservas para conter um câmbio que está a quase R$6, certo? Então o nosso câmbio já não está valendo quase nada, certo? A gente vai ver as consequências disso. O câmbio fraco, o câmbio enfraquecido não é bom para um país emergente. E aí a gente vê então ainda a dívida aumentando agora com mais essas atitudes por causa do vírus. A dívida, pelo que eu vi ali, ou ela está em 100% ou ela já passa de 100% do PIB do Brasil, né? Então, aqui essa outra notícia do Correio Brasiliense para embasar um pouco dos indicadores que eu mostrei para vocês. Reservas internacionais voltam a patamares de 2011. No primeiro trimestre, o Banco Central vendeu 22,5 bilhões de dólares do estoque de moeda estrangeira, mas não tem conseguido evitar recordes para o dólar, que já supera R$ 4,60. Saldo em 22 de abril estava em 340 bilhões de dólares, tá? Então, aqui o dólar explodindo, né? O juro caindo, estão falando em cortar mais juro. Se cortar mais a taxa Selic, o dólar vai subir mais, né? Por quê? Porque a gente já fala aqui no canal que o investidor internacional sai, você tira, né, o motivo para o investidor internacional deixar o dinheiro dele aqui no Brasil. Então, estão já falando de uma redução da taxa Selic. E aí, cara, assim, eu fico sem palavras, pessoal, porque parece que os caras querem destruir o Brasil, meu. Parece que as medidas liberais, né, agora a gente vem ali o PAC, né, voltando agora, que é o pró-Brasil, sei lá o que lá, vão botar mais dinheiro público. Então toda aquela promessa de um governo liberal que a galera acreditou, tá indo pro ralo. As medidas, ele fala que é liberal, mas na prática tá sendo um governo populista que tá endividando mais o país, tá queimando reserva, né? Então, isso não é nada bom, pessoal. E aí, tem essa matéria, olha que interessante, que fala, né, do Eduardo Bolsonaro, essa matéria do dia 1º de janeiro de 2019, né?
E aí ele fala o seguinte: se governo não der certo, há risco do PT voltar. Aí fala, né, o filho do presidente. E aí o que para fechar esse raciocínio, eu quero trazer para vocês? Que, poxa, se esse governo, pessoal, não der certo, é por isso que eu acho que não é legal ter um impeachment agora. Se esse governo não dá certo, cara, há chances de um governo de esquerda voltar, um Ciro Gomes, um Haddad, né? E isso vai trazer uma instabilidade ainda maior do que a gente está vendo agora. Aí sim a gente vai ver dólar acima dos R$7 tranquilamente, né? Imagina, então, o PT voltando, imagina lá o Cirão, o maluco, indo pro poder. Como que o investidor internacional vai ver essa bagaça? A gente vai virar uma Argentina, né? No mínimo, a gente vai virar uma Argentina, né? Que tá dando quase calote na dívida, né? Que o governo é insustentável, certo? A confiança do investidor lá embaixo. A gente não pode cometer o mesmo erro que os nossos vizinhos. E eu cito a Argentina para ser bonzinho, porque senão o povo vai falar, não dá para comparar o Brasil com a Venezuela. Mas e os commodities, né? O Brasil não é um país super industrializado, que a gente... quais as nossas grandes fábricas que transformam, que fazem, agregam valor para os produtos, né? A gente não tem uma indústria forte. O Brasil não é competitivo, cara. Então, assim, o Brasil é um país que tem o agro forte e as commodities também, né? Soja, milho, boi, petróleo, né? Então, isso tudo está caindo. Numa crise internacional, as commodities caem. A sorte do governo Lula é que as commodities estavam subindo. Agora as commodities estão caindo, porque a gente está numa crise global, né? Então não existe essa sorte para a gente surfar na alta das commodities nesse momento. Porque o Brasil, o mundo todo está parado. O Brasil não pode dar essa bobeira de perder mais uma vez o bonde andando. O bonde da oportunidade da gente se desenvolver tá passando aqui, ó. E a gente tá perdendo de novo, cara. A gente vai ter mais uma década perdida. A gente já teve, né? Pelo menos 2 décadas perdidas aí atrás. A gente vai ter mais uma, cara. Aí a gente começa a perder a esperança no Brasil, né? Eu, pelo menos, já começo a perder a esperança. A gente tenta fazer acontecer, mas, poxa, cara, é difícil. Se um governo de esquerda, um governo social-democrata voltar, o negócio não vai ser legal, não. Eu não quero aqui me aprofundar em política, mas a política está totalmente relacionada nesse sentido com as finanças. Porque o Brasil não suporta mais endividamento, depreciação da moeda, governo populista que dá um monte de direito, endivíduo país, déficit fiscal, né? O investidor internacional não vai botar dinheiro aqui, velho. E aí a bolsa não sobe, e aí a economia real, que é a minha principal preocupação, não vai para frente, né? Se voltar lá um Lula, provavelmente ele vai imprimir dinheiro e tal, vai gerar inflação. Então, assim, cara, é uma situação preocupante e a gente não tem nada o que fazer. O que nós podemos fazer? Nos proteger financeiramente. O objetivo desse canal é a questão da reserva de valor, da proteção do seu capital, tá? Então, nesse momento, a gente já estava, eu já estava me posicionando, né? Aqui no canal a gente já estava se posicionando em ativos de proteção, em uma carteira antifrágil, né? Em seguros de carteira, para a crise global. Agora, com uma crise nacional, política, uma instabilidade dessa de volta, agora sim que você tem que ter uma carteira para se proteger da desvalorização cambial. Agora sim que você tem que se proteger da inflação e tudo mais, tá? Então é o seguinte, pessoal, só um rápido merchan aqui, quem quiser entrar na carteira antifrágil, lembrando que não é recomendação de investimento, eu só abro o que eu faço, entra na virada do mês, porque o Apoia-se lá, ele faz a cobrança do apoio pro mês, então você vai pagar para, por exemplo, abril, né, mas daí quando vira o mês ele vai cobrar pro mês de maio. Então se você quer entrar, pega pro mês de maio, daí você entra no dia 1º e roda os 30 dias, senão agora você vai entrar, vai ficar uma semana lá, vai virar o mês e você vai pagar de novo. Então, se você quiser entrar, eu agradeço, né? Se você quiser entrar agora, eu agradeço, mas só quero deixar avisado que o Apoia-se, ele não tem a opção de cobrar, entendeu? Dia 1º ele cobra. Então entra no dia 1º que daí vale mais a pena. Só deixo avisado aqui para quem quiser aproveitar e economizar um pouco, tá bom, pessoal? E esse apoio devia estar em dólar, né? Porque o real não tá valendo mais nada, meu Deus do céu. Então é o seguinte, pessoal. Por hoje é isso, só queria deixar esses recados. Existe oportunidade? Sim, existe. Vai abrir muita brecha para empreender? Vai.
eu quero gravar um vídeo falando sobre isso. Então, não deixe esse pessimismo dominar. O objetivo desse canal é mostrar as oportunidades, mostrar que bolsa caindo é oportunidade, mostrar que dólares subindo é oportunidade, porque você pode ter um ativo onde você ganha com o dólar subindo, né? Então é isso que eu tô aqui para mostrar nesse canal. Pessoal, não fica pessimista, não começa a ficar paranoico, porque agora a gente tem muitos problemas ao mesmo tempo. Eu vou reassistir o pronunciamento lá do Moro, do Bolsonaro, para tentar digerir o que está acontecendo, para pegar as entrelinhas. Mas, em sumo aqui, pro Brasil não tá nada legal. Pro mundo, também não tá nada legal, mas pro Brasil tá pior. Então, pessoal, vamos ficar esperto, tá? Deixa um like aqui embaixo, para esse vídeo alcançar mais pessoas. E é isso. Bora trabalhar, bora arregaçar as mangas e bora proteger o nosso patrimônio, porque não tem jeito, cara. Se a gente depender de político, a gente tá lascado. Vamos criar uma mentalidade de protagonista, pessoal. Vamos criar uma mentalidade que a mudança depende de nós. Nós que eu digo individual. Eu e você. Se a gente depender desses filhos da mãe, cara, independente se for direita, esquerda, centrão, esquece. Esquece. Porque eles estão jogando o jogo deles. Eles estão jogando o jogo da grana, do poder deles. Eles estão nem aí pra você, cara. Então qual que é a mensagem desse canal? Liberdade, que você mude a chave da tua cabeça e empreenda, ou busque um trampo mais top, que você ganhe mais, que você tenha qualidade de vida, que você tenha tempo para passar com a tua família, que você consiga proteger o teu patrimônio. Eu não falo só de dinheiro porque eu sou um capitalista malvadão, não, porque o dinheiro é uma moeda de troca, uma energia de troca. Você tem que cuidar bem dele, mas não pode ser escravo dele, sacou? Ele tem que ser teu escravo, ele tem que trazer dinheiro para você. Dinheiro gera dinheiro, por isso que a gente tem esse canal aqui. Por isso que eu trago essa análise fundamentalista aqui. Essas notícias, eu comento a minha opinião aqui. Então assim, pessoal, vamos ficar esperto, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, eu vou lendo ali, se tiver perguntas inteligentes, interessantes, eu vou tentar responder. E é isso, pessoal. Por hoje, por esse vídeo é isso, eu não vou me alongar muito, porque senão eu vou ficar que nem o Bolsonaro, vou devagar aqui. Né? Vou começar a falar do 04, que é o 04 que tá pegando todo mundo no condomínio. Vou começar a falar da piscina, que é aquecida a energia solar desde 2002, mas ele falou que desligou o aquecedor da piscina, mas porra, a piscina é com aquecedor solar, meu. O que você tá falando, meu? Eu vou começar a falar dos taxistas, né? E não vou falar do que precisa ser dito, que é, cuida do teu patrimônio, fique esperto, porque o Brasil vai ser duplamente afetado, tá? E isso pode ser o fim do Brasil, porque um governo de esquerda pode voltar ao poder, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Agora eu termino de uma vez, né? Até a próxima, tchau, tchau.